Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com os familiares, que vocês estejam se cuidando, seguindo todos os protocolos e orientações aí dos profissionais de saúde. Aqui na minha casa a gente continua se cuidando, né? E enquanto a gente não toma vacina, enquanto isso não passa, não melhora, nós seguimos aqui com nossas aulas online, que são gravadas com muito carinho para vocês, tá bom? Pessoal, a literatura ela é uma matéria nova, né, para vocês. Sim, agora na primeira série. E ela é uma matéria, assim, uma das melhores. Não é porque eu dou aula, não, mas é uma das matérias que a gente consegue, né, discutir várias questões por meio da literatura, questões inclusive atuais, né? Problemas que a gente enfrenta relacionados à nossa sociedade, política, economia, cultura, tudo, né? E a gente tá na hora agora, né, de colocar em prática os conceitos que a gente vem adquirindo aí em aulas. Então a gente vem aprendendo alguns conceitos, assimilando algumas coisas, né? O que é um texto literário, o que é um texto não literário, quando que eu uso um, que eu uso outro, quais fazem parte da literatura e etc. E entramos nos gêneros literários. E essa matéria, gente, ela cai bastante no Enem, né? A prova do Enem trabalha com linguagens, né? Parte de língua portuguesa, que também cobra um pouquinho, traz um pouquinho de literatura. E eu selecionei algumas questões do nosso livro para a gente começar a abordar um pouquinho sobre esse assunto aí, né? Que são os gêneros literários. Então, quem não assistiu a aula de gêneros literários, ela foi publicada semana passada, tá? Sugiro que vocês assistam a aula, mesmo quem já assistiu, gente, rever a aula. É muito bom a gente, né, assistir por mais de uma vez, porque a gente assimila melhor o conteúdo. Ah, professora, mas eu estava no presencial, eu vi a sua aula, eu vi a aula de outro professor. Não tem problema. Assista a videoaula de novo, porque isso faz com que você assimile melhor e cada vez mais o conteúdo. É igual filme, você assiste o filme uma vez, algumas coisas passam batidas. Você assiste na segunda, você tem uma percepção diferente. E assim vai indo, né? Então, a mesma coisa é a literatura. Quanto mais vocês assistirem a aula, a literatura e as videoaulas no geral, quanto mais vocês assistirem as aulas aí, melhor vai ser, beleza? Então, a gente vai fazer os exercícios sobre o capítulo 3 hoje e nós vamos começar na página 149. Então, olha o que está sendo dito aí. Leia um fragmento da música Poema, escrita por Cazuza e interpretada por Ney Matogrosso. Observe o modo que o artista expressa suas impressões e os sentidos que uma obra de arte pode esconder em suas entrelinhas. Então, olha o que ele vai falar aí. Poema. Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento a tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho e lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança e o medo era motivo de choro, desculpa para um abraço ou um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu via um infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim. Então, né, a gente tem aqui um fragmento de música onde a gente vê que a música ela é muito parecida com a poesia, né, gente? Além dela expressar emoção e sentimento, a estrutura dela é parecida, porque ela também é escrita em forma de versos e estrofes aí, beleza? Então, muitas semelhanças a gente vê entre música e poesia aí. Então, olha o que ele está perguntando no exercício 1. No primeiro verso da canção, há uma figura de linguagem que expressa duas ações simultâneas. Qual é essa figura de linguagem e como se dá essa simultaneidade? A gente, esse ano, ainda não viu figuras de linguagem, mas essa é uma matéria que vocês já estudaram. E a ideia de fazer os exercícios com vocês é a gente relembrar alguns conteúdos aí. Então, olha o que ele fala no primeiro verso. Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento a tempo, né? Então, esse é o primeiro verso aí da canção. A figura de linguagem que a gente tem aí é a paranomásia. Por que paranomásia, gente?
a gente vai perceber que nós temos palavras aí que são palavras parônimas. O que são palavras parônimas? São aquelas palavras com significados diferentes, mas que se escrevem e se pronunciam de uma forma bastante parecida aí no caso, né? Então, quando a gente vê as palavras aí atento e a tempo, né? Ele deixa claro que essas ações de se levantar a tempo e de ser, de estar, né, atento, elas ocorrem ao mesmo tempo, tipo como se ele tivesse acordado com um susto, né? Então hoje eu tive um pesadelo e levantei atento a tempo. Então ele teve um pesadelo e ele levantou no susto, no calor da situação aí, beleza? Então, ó, figura de linguagem é paranomásia e essa simultaneidade ela é feita, construída por meio das palavras atento e tempo, que estão presentes aí dentro do poema, dando a entender que devido ao pesadelo ele levantou rápido no susto aí. Beleza, galerinha? Questão 2. O texto revela uma evolução emocional do eu lírico, né? Ele começa falando de uma maneira e termina de outra. Então, houve uma evolução das emoções e dos sentimentos que são retratados aqui dentro da música. Como que essa evolução é construída? Se a gente perceber aí, gente, a evolução emocional do eu lírico, ela é notada a partir do momento que a gente observa as formas como ele acorda, né? No início da canção, ele fala assim: eu acordei com medo e procurei no escuro, né? Aí. Então, logo na sequência, o que a gente percebe? Que ele acordava de uma maneira que ele sentia medo. Depois, ele parece que ele perde esse medo, né? E não há mais procura. Ele não fica procurando nada aí no escuro. Olha o que ele vai falar mais pra frente. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei. Então, o que a gente percebe aqui? Que ele continua acordando com medo. Mas antes, né, quando ele acordava, ele procurava algo. Ele procurava algo, né? E depois ele parou de procurar. Nem chorava e nem reclamava mais. Então, essa é a evolução do eu lírico que está presente aí dentro do poema. Beleza, pessoal? Bom, a nossa última pergunta fala o seguinte: há uma discordância entre o título do poema, que se chama Poema, e a proposta do texto. E aí ele faz essa afirmação e ele pede: explique como se dá essa discordância, né? Embora o título do poema seja poema, o texto ele virou uma canção, ele virou uma música. Então, o que acontece? O eu lírico, ele está utilizando esse recurso. Ele transforma toda a canção em uma espécie de poema aí, que é um poema cantado, que versa sobre o seu amadurecimento emocional. Então, a discordância é o fato do título do texto ser poema, ter a estrutura de um poema, e na verdade ele ter sido musicado aí, ter sido cantado, né? E aí a gente percebe, se eu fosse perguntar para vocês em qual gênero literário eu posso encaixar essa estrutura de texto, essa estrutura de texto ela pode ser encaixada aí dentro do gênero lírico, já que o poema faz parte desse gênero, essa estrutura, né? E a música, ela é muito parecida com o poema, algo que nós falamos no começo da aula. Então, logo, essa estrutura de uma música que leva o nome de poema é muito parecida, né, com a estrutura de realmente um poema, por isso pertenceria ao gênero lírico. Beleza, galerinha? Seguindo então, nós vamos para a página 157. Lá tem uma questão da UERJ de 2018, beleza? É a questão 1 aí do nosso livro. E ela fala o seguinte: se quer seguir-me, narro-lhe, não uma aventura, mas experiência, a que me induziram alternadamente séries de raciocínios e intuições. Então a gente tem esse pequeno trecho aí. E aí ele fala o seguinte: a fala inicial do conto anuncia que a história combina gêneros textuais distintos, né? Então ele já dá um spoiler pra gente aqui, né? Que esse trechinho faz parte de um conto, beleza? Então fala que ele tá combinando gêneros textuais distintos aqui, tá? Além da narrativa, o outro gênero que se realiza nesse conto é o qual gênero, gente? Tá? Aí a gente tem que pensar. Olha o que ele fala. Se quer seguir-me, narro-lhe, não uma aventura, mas experiência,
a que me induziram, alternadamente, séries de raciocínios e intuição. Então, esse conto aí, ele está utilizando de uma teoria, pois ele tem trechos narrativos, já que a ideia do conto é contar uma história, narrar uma história, mas ele também está estruturando uma teoria, né? E essa teoria aí, ela é feita em torno do ser humano e da sua identidade. Então, do mesmo jeito que a gente vai ter o gênero narrativo presente dentro do conto, nós temos o gênero dissertativo, que vai abordar sobre algum assunto aí de maneira lógica, beleza? Porque ele vai nos apresentar raciocínios e intuições. Então, ele vai trabalhar com a lógica. Como ele trabalha com a lógica, a gente tem um outro gênero também aqui dentro, que é o gênero dissertação, beleza? Além de narrar sobre um assunto, ele vai dissertar sobre esse assunto, né? Ele vai explicar sobre esse assunto. Por isso, a resposta correta é a letra A. Super tranquilo, né, gente? Facinha essa questão aí no caso. Vamos seguir. A questão que nós vamos fazer agora é a questão 2, que está na página 158. Essa questão é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ela caiu em 2018, beleza? Então, olha o que ele pede. Leia a crônica Ovo Frito, de Rubem Alves, que foi escrito aí, que nasceu, né, que viveu de 1933 até 2014. Então, vamos ver o que essa crônica vai falar pra gente. Gosto muito de ovo frito, ovo escaldado, com pão torrado, coisa boba. O fato é que comecei a pensar sobre as razões porque gosto de ovo. Lembrei-me, meu pai era viajante, passava a semana fora de casa. Voltava às sextas-feiras, no trem das 8. Noite escura, o trem das 8 vinha pitando na curva, resfolegando de cansado, expelindo enxames de vespas vermelhas, chamuscava uma paineira. Entrava na reta, passava 10 metros da nossa casa. Todos nós estávamos lá. O pai com a cabeça de fora, sorrindo, e todos corríamos para a estação. Ele vinha com fome e sujo. Água quente não havia, mas não havia importância. Da leitura do Evangelho, havíamos aprendido de Jesus, no lava-pés, que quem está com os pés limpos tem o corpo inteiro limpo. A coisa, então, era lavar os pés. E esse era o costume geral lá em Minas. Minha mãe esquentava água no fogão de lenha, punha numa bacia e eu lavava os pés do meu pai. Depois de limpo, ele se assentava à mesa e o que tinha para comer era sempre a mesma coisa: arroz, feijão, molho de tomate e cebola, ovo frito e pão. Ele me punha assentado ao joelho e comia junto. Ah, como é gostoso comer pão ensopado no molho de tomate, pão lambuzado no amarelo mole do ovo. Era um momento de felicidade. Nunca me esqueci. Acho que quando enfio o pão no amarelo mole do ovo, eu volto àquela cena da minha infância. Os poetas, somente os poetas, sabem que um ovo é muito mais que um ovo. Então, é uma crônica esse texto, né? A crônica, né, na videoaula, eu expliquei as diferenças entre alguns textos narrativos, romance, novela, conto e crônica. Uma das características da crônica é ser um texto curto, que nem esse, e além de ser um texto curto, outra característica que a gente encontra na crônica é que eles abordam fatos do dia a dia, né? Fatos do nosso cotidiano, coisas que podem acontecer com qualquer um. Ele pegou o assunto ovo, né? Ovo frito, o título da crônica, e a partir desse assunto ele escreveu algo que remetia ao cotidiano dele e que remete ao cotidiano de várias outras pessoas. E aí a questão pediu o seguinte: sobre, né, assinale aí com o F, V para verdadeiro e F para falso, as seguintes afirmações sobre a crônica aí no caso, beleza? Então, a primeira: o autor, ele está defendendo a importância de comer ovos aí? A gente percebe que não, né? Ele vai narrar a situação de como ele se identifica com a questão do ovo. Por quê? Porque ele tem boas memórias relacionadas à questão do ovo. Mas ele não está defendendo a importância, falando por que a gente deve comer ovo, por que ingerir ovo é uma coisa positiva e etc. Então, a primeira alternativa já é falsa. Com isso, a gente já exclui A e B aí, né? Segundo, relata que o trem em que o pai chegava
trazia também criadores de vespas. Vocês perceberam aí que ele não cita nada relacionado a isso. O que ele fala? Ó, meu pai era viajante, passava a semana fora de casa. Opa, gente, desculpa. Peraí. Então, voltando. Meu pai era viajante, passava a semana fora de casa, voltava às sextas-feiras no trem das 8. Noite escura, o trem das 8 vinha apitando na curva, resfolegando de cansado, expelindo enxames de vespas vermelhas, né? Então, isso aqui é uma metáfora. Ele vai falar que o trem ele vinha, né, soltando aí nesse caso fagulhas de fogo. Então, o trem em que o pai chegava, ele não trazia criadores de vespas. Isso está se referindo ao que o trem soltava aí quando ele estava, né, chegando aí no caso, beleza? Então essa alternativa aqui também é falsa, já que essa informação, ele pegou uma informação do texto que fala, né, sobre o trem, citando o trem de vespas vermelhas e colocou ela aqui de uma maneira que não é correta. Então tá errada também. A próxima. Mostra que lavar os pés antes da refeição era um hábito importante, quase sagrado. Gente, essa alternativa é verdadeira. Tão verdadeira que ele vai citar até o Evangelho, que é de onde eles aprenderam isso. Então, para a família dele, era um hábito muito importante e era um hábito quase sagrado. Primeiro, porque era sempre feito, e segundo, porque eles se pautaram na Bíblia para poder realizar esse ato aí. Então, essa alternativa correta. E a última alternativa, apresenta a memória como elemento essencial para a literatura. É um elemento essencial, né, gente? Porque ele está contando aí as memórias da vida dele, né? Ele está contando uma memória que parece ser aparentemente banal, mas é um conteúdo para um escritor. Então, a memória dele aí é um elemento essencial para que a literatura existe, para que a literatura exista. Se ele não tivesse essa memória, provavelmente ele não iria escrever essa crônica aí. Então, óbvio, a memória é um elemento essencial. Então, a sequência correta é a da letra C. F, F, V, V aí, né? As duas primeiras falsas e as duas últimas verdadeiras. Beleza, galerinha? Eu vou passar agora para a próxima questão. Nós vamos fazer a questão 3, que está na página 158. Essa questão, gente, é da PUC Goiás, beleza? E aí tem esse texto aí para a gente ler. Ela foi do vestibular do ano de 2015. Amado, na sua euforia profissional, Cunha, escuta. Vi um caso agora ali na Praça da Bandeira. Um caso que, Cunha ouve. Esse caso pode ser a tua salvação. Cunha no lamento. Estou mais sujo do que pau de galinheiro. Amado, incisivo e jocundo. Por que você é uma besta, Cunha? Você é o delegado mais burro do Rio de Janeiro. Cunha ergue-se. Cunha, entre ameaçador e suplicante. Não pense que você não se ofende, mas eu me ofendo. Amado, jocundo. Senta. Cunha obedece novamente. Cunha, com um esgar de choro, te dou um tiro. Amado, você não é nada, você não é de nada. Então dá, que dê. Cunha, qual é o caso? Amado, olha, agorinha na Praça da Bandeira, um rapaz foi atropelado. Estava juntinho de mim, nessa distância. O fato é que caiu. Vinha uma lotação raspando rente ao meio-fio, apanha o cara em cheio, joga longe. Há aquele bafafá. Corre pra cá, pra lá, o sujeito estava lá, estendido, morrendo. Cunha, que parece beber as palavras do repórter. E daí? Amado valorizando o efeito culminante. De repente, um outro cara aparece, ajoelha-se no asfalto, ajoelha-se, apanha a cabeça do atropelado e dá-lhe um beijo na boca. Cunha, confuso e insatisfeito. Que mais? Amado, rindo. Só. Cunha, desorientado. Quer dizer que um sujeito beija outro na boca e não houve mais nada? Só isso? Amado ergue-se, anda de um lado para o outro, estaca, alarga o peito. Amado, só isso. Cunha, não entendo. Amado, abrindo os braços para o teto. Sujeito burro, para o delegado. Escuta, escuta. Você não quer se limpar, hein? Não quer se limpar? Cunha, quero. Amado, pois esse caso, Cunha, mas, amado, não interrompe ou você não percebe. Escuta. Então, olha só, gente. Esse texto aqui, ele traz entre parênteses, né, aquilo que diz a maneira como o ator ele tem que agir.
Percebam que esse é um texto que está ensinando a maneira como a pessoa deve agir, justamente porque ele é um texto aí que pertence a um gênero literário específico, né? Então, tudo que está entre parênteses são as instruções. Aqui o Cunha vai lamentar, aqui o Amado vai estar eufórico, né? Então, eles vão dando a entender o que o ator tem que fazer aí, beleza? Aí aqui fala o seguinte, a questão. O Beijo no Asfalto é uma tragédia contemporânea e, em sua linguagem, há recursos que determinam o reconhecimento dessa característica. Então, tem aí dentro da linguagem alguns recursos que faz a gente perceber que é uma tragédia aí, né, uma tragédia contemporânea. A partir da leitura do excerto, o que a gente pode afirmar depois que lê esse trecho? Nos diálogos, há muitas interrupções, caracterizando a linguagem falada, recurso utilizado pelo autor para garantir mais dinamismo às cenas, bem como suspense às ações das personagens. Gente, isso é verdadeiro. O texto ele pertence ao gênero dramático. O gênero dramático traz textos que são feitos com o intuito de serem encenados, né? Por exemplo, em peças teatrais. Então, por que nesse diálogo tem essas interrupções aí, né, que são características da linguagem falada? Porque o texto foi escrito para ser representado, e ele é representado por meio da linguagem falada aqui. E ele é um recurso que o autor dá dinamismo, né? É um diálogo, então um fala, o outro responde, um fala, o outro responde. E isso vai gerando suspense no que vai acontecer aí no final, né? No desenrolar desse diálogo entre as duas personagens aí. Então, a primeira alternativa é verdadeira, né? Tirando a letra D, a B e C podem estar corretas. Olha a segunda opção. A linguagem próxima da oralidade foi trabalhada pelo autor para se contrapor à complexidade do enredo e ao forte apelo filosófico ilustrado pela obra, que pode ser considerada inacessível no meio literário. Gente, de cara a gente já vê que está errada, né? Primeiro, se a linguagem é próxima da oralidade, ele não quer contrapor a complexidade do enredo, né? Ele, muito pelo contrário, ele quer reforçar isso daí. E ele não faz um apelo filosófico dentro dessa obra, né? E essa obra não é inacessível no meio literário. Se ela fosse inacessível, a gente nem estava lendo ela aqui. Então, por isso, essa alternativa aí, 2, está errada. Não pode ser considerada correta. E a 3, o fato de não haver narrador não traz dificuldades à compreensão, porque o texto teatral se realiza na encenação. Gente, nem sempre o teatro tem uma pessoa que vai contando a história. Às vezes as próprias personagens é que vão narrando aí os acontecimentos, que é o caso desse texto aí. As próprias pessoas que estão inseridas dentro da história, elas estão contando a história. Então, a terceira está correta, né? Não tem necessidade de um narrador, a gente consegue compreender quando as pessoas estiverem aí encenando esse texto, beleza? Então, alternativa correta, letra C, 1 e 3 estão corretas aí. Bom, pessoal, nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, tá? De fazer alguns exercícios sobre os gêneros literários. Já fica aí uma revisão, né, para quando a gente tiver prova sobre essa matéria, um vídeo que vocês podem voltar e consultar quando quiserem, tá bom? Porque vai ficar gravado. Vantagem é essa. E que vocês tenham conseguido assimilar melhor, entender melhor esse conteúdo aí. Beleza? Um beijo para vocês e até semana que vem. Continuem se cuidando.